Especial Clique RDC, Lei da Acessibilidade. Oferecimento Brock Empreendimentos. Tradição e confiança se constroem com o tempo. Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. Eu converso hoje com Lenoir Brock, que está à frente da Brock Empreendimentos. Nós falamos aqui muito sobre acessibilidade num mercado que se transforma. Brock, há quanto tempo a empresa atua em Chapecó? E, se for possível, também um pouquinho da história da empresa. A Brock Empreendimentos iniciou, de fato, as suas atividades como construtora em 1992. Né? A partir daquele momento, a gente mudou a atividade principal, que era do ramo madeireiro, né? E aí um pouco da história. Né? Na realidade, a família, né, iniciou as atividades em 1953 como uma economia de extração e serragem de madeira. E de lá para frente, essa foi a atividade principal. E as pessoas foram se encaminhando. Tem irmãos que foram para o norte porque queriam continuar trabalhando com madeira, então se mudaram para lá. Enfim, cada um foi cuidando do seu trabalho de forma individual. E eu acabei assumindo essa empresa em Quilombo, na época, né? Quando eu retornei, após me formar em Direito em Porto Alegre, eu retornei para cá para atuar no Direito, mas acabei ficando, então, com esse compromisso de sanar, fechar uma empresa existente que tinha os dias contados, eu diria assim, porque nessa época, a partir dos anos 90, né, já as normas, as leis começaram a proibir a extração de floresta na região. E como a atividade principal era essa, eu precisava encontrar alguma forma de acomodar os colaboradores da serraria, da empresa. Então, fiquei tentando atividades onde eu pudesse encaixá-los até vir a aposentadoria. Funcionários já com mais de 25, 30 anos de empresa e com mais de 50 anos de idade estavam ali nessa atividade. E a construção civil se mostrou como a atividade que se adequava mais para atender principalmente a colocar esses funcionários para que eles desenvolvessem alguma atividade. E aí eles se aposentaram e eu continuei, né, e continuo até hoje com a Brock Empreendimentos, trabalhando na região. Olha, uma história muito interessante, muito diferente. E essas conversas, elas justamente, a partir da trajetória pessoal, a gente entende a história da nossa região. Olha que transição interessante, do ramo madeireiro para a construção civil. Passados todos esses anos, qual é o foco da Brock hoje? A Brock atua mais na construção de obras residenciais, né? Mas também fazemos obras comerciais e industriais. Não existe assim a gente só executa incorporação para a construção de prédios habitacionais. Nós atuamos em mais áreas, então a gente procura pulverizar a atividade, então nós construímos indústria, comércio e habitação também. Apesar dos vários focos, eu sempre ouço muito dizer que Chapecó acaba sendo a menina dos olhos da região oeste. A pergunta pode parecer ingênua, mas para a construção civil também vale essa máxima? Acredito que para todas as atividades, Chapecó é a menina dos olhos, né? Pelo crescimento, pelo desenvolvimento da região em si, mas principalmente Chapecó capitaneou esse desenvolvimento e recebe muitos investimentos de toda a região. Eu estava comentando antes sobre nós recebemos da região noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. Quer dizer, são muitas atividades da região que vêm em Chapecó como a cidade principal e acabam dirigindo para cá os investimentos. Então, nós temos investidores locais que constroem aqui, falando da construção civil, e nós temos também investidores regionais que vêm em Chapecó como um local de oportunidade e também constroem aqui. Nós temos as novas faculdades vindo para cá, a indústria está se ampliando, a área metalmecânica é uma área que tem um crescimento razoável e agora nós estamos, acredito que a nossa região está investindo bastante na área de TI, que é uma tendência mundial e acredito que Chapecó precisa olhar para esse futuro para garantir que lá na frente a gente continue a ter crescimento. É questão do protagonismo que tem que ser sempre repensado. Para encerrarmos essa conversa, recessão, é impossível não falar nisso. Como é que vocês entendem esse comecinho de 2018? Dá para ter um olhar mais otimista?
Eu acredito que sim. Todo mundo falava do fundo do poço, né? E, de fato, eu acredito que chegamos lá já, né? Mas ainda eu brinco com essa situação se a gente está com um pé dentro e um pé fora. Né? A nossa economia está muito instável ainda. Embora a gente já tenha índices de crescimento de acordo com os anúncios do mercado, nós estamos começando a crescer. Eu tenho algumas preocupações com algumas áreas que ainda têm mais dificuldade para realmente alavancar o crescimento. E a construção civil ela vem se recuperando também desse momento de maior crise, né? Como outras atividades também. Então, eu continuo ainda. Acho que nesse ano, até as eleições, a gente vai continuando assim, pé dentro, pé fora, pé dentro, mais ou menos uma valsa, né? Vai e vem, porque nós ainda não temos segurança, a economia ainda não nos dá elementos para que a gente realmente pense daqui a 20 anos. Nós temos que parar de pensar simplesmente no amanhã. Investidores de risco fazem isso. Agora, a construção civil, principalmente, que é uma atividade de longo prazo, quando a gente projeta uma obra, tem que pensar para quem tu vai vender daqui a 5 anos, quando o prédio estiver pronto, qual é o teu público, quem é que você quer alcançar, e é por isso que a Brock Empreendimentos atua em mais áreas, justamente em função dessa insegurança. Eu não posso ter um único foco. Por quê? Porque talvez se tiver dificuldade lá na frente, pelo menos a gente tem uma outra atividade para desenvolver. Olha, agradeço a participação do Brock, eu acho que ela foi bem didática, aquela estratégia de não apostar todas as fichas em um número só, ter esse cuidado e tentar planejar e efetivamente, no seu caso, construir em tempos de instabilidade não é tarefa fácil. A gente ainda pode explorar um pouco o viés político numa próxima conversa. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Raquel Lang para o Clique RDC. Especial Clique RDC, Lei da Acessibilidade. Oferecimento, Brock Empreendimentos. Tradição e confiança se constroem com o tempo.